galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença. Peço muito seu like aí, que ajuda demais pra transmissão chegar pra mais palmeirenses. Deixe seu comentário se você está gostando aí dessa história do John Arias, que é o novo jogador do Palmeiras. Isso mesmo, vocês vão ver tudo que falaram agora de primeira. E outro detalhe, o John Arias disse não pro Flamengo e o Palmeiras ainda venceu a concorrência do Fluminense. Vai estar tudo explicado aqui. John Arias, baita jogador, vai representar demais. Deixe seu comentário aí, hype o vídeo que ajuda muito e bora lá pro react. Começamos demais, então. O Arias vai jogar no Palmeiras e eu quero deixar claro aqui assim, e tocar sirene normalmente a gente toca quando a gente tem uma informação de primeira. O furo de reportagem não é do de primeira nesse caso, porque o Thiago Ferri deu no GE, o Flávio Latifi, o César Merlo, o Danilo Levieri vem publicando desde a segunda-feira que o assunto está esquentando, mas está nos finalmente, como diria o Dorico Paraguaçu, está nos finalmente porque está no jurídico. Então, de fato, falta só assinar. Até que enfim acordaram e trouxeram um cara bom, né? Pelo amor de Deus. O Fluminense saiu da história, o Arias vai jogar no Palmeiras. É questão de, eu acho que de 2 dias, talvez, 3 dias depois. Hoje em dia, de assinatura virtual, as coisas se resolvem muito rápido. Tem exame médico, né? Então, aí assim, tem exame pra lá, às vezes faz o exame já na Inglaterra, às vezes vem pra cá fazer, tem essas pequenas não coisinhas. precisa ir até o CT Joaquim Grava. Não precisa, não precisa. O que importa é que, então, tá tudo fechado, tudo certo, acertado. 4 anos de contrato. Palmeiras, Wolverhampton e o jogador. A gente vai explicar, né? O Fluminense saindo da jogada. Até o Flamengo apareceu na jogada, mas também está fora. Então, John Arias, a notícia aí de Danilo Levieri também do PVC, dos nossos colegas também. Palmeiras entra em acordo com Arias e espera assinatura para o anúncio. 4 anos de contrato, Danilo? Isso, 4 anos até dezembro de 29. O jogador até ontem... Na verdade, eu posso te falar que até hoje de manhã estava meio assim na questão da palavra. O Fluminense jogou no psicológico com ele. Falou, pô, você tinha falado pra gente. A tentativa do Fluminense foi de tentar melar o negócio por parte do Arias para, de repente, recomeçar essa novela no meio do ano, quando a situação financeira poderia ser outra, né? De ambos os times, tanto do Fluminense quanto do Wolverhampton, quanto do Palmeiras. Mas no final não deu certo, aí rolou o aval, a documentação andou e agora realmente a questão de assinatura. Vamos lembrar, o Arias deu uma entrevista dizendo que quando fosse voltar para o Brasil, voltaria para o Fluminense. Ontem à noite, a notícia até que a gente deu no UOL também é que o Bruno Braz que deu essa notícia também, que o Arias chegou a negar o Flamengo justamente pela identificação que tinha com o Fluminense. Aí o Fluminense tentou apelar para esse lado sentimental. A família do Arias sempre teve o sonho de morar na Europa, então tirá-lo da Europa não era uma questão só de dinheiro, só de contrato, só porque o Wolverhampton ia cair. O Fluminense tentou chegar no coração do Arias, mas não conseguiu. Wolverhampton na Europa? Ó... O Braz entrou, o Bruno Braz também estava nessa apuração e ele trouxe, né, o interesse do Fluminense, do Flamengo também na jogada, o Fluminense que não alcançou o valor que o Wolverhampton queria, chegou ali conversar com o Arias, né, para tentar trazer o jogador, mas não chegou naquele patamar. O Fluminense agiu mais com a razão do que com o coração, Braz, dá para dizer assim? Pelo fato de ter saído na briga, então o Fluminense já entende o lado do Flu, que o Arias vai, de fato, já aceitou essa derrota, vamos dizer assim, para o Palmeiras. Boa tarde. Bom, boa tarde, Luísa, PVC, Danilo. Pois é, o Fluminense, ele tentou, mas foi como você falou, agiu um pouco mais de racionalidade diante dos valores envolvidos na questão. O Fluminense passou o dia todo aí pensando no melhor passo a ser dado. Fez uma proposta mais abaixo desses 25 milhões, em torno de 20 milhões. Fez uma proposta já ciente que só um milagre mudaria esse quadro. Fez, respeitando toda também a história do Arias pelo clube. Mas o Fluminense entende que esticar mais a corda do que deveria poderia trazer consequências, né, ao clube. Afinal de contas, o Fluminense, embora tenha obtido muitas receitas aí com o Mundial, chegando nas semifinais e tudo mais, não tem a mesma situação, o mesmo poderio financeiro de um Flamengo, de um Palmeiras na atualidade.
Então, o Fluminense deu espaço, né, abaixo dos valores que o Palmeiras está disposto a pagar. E aí, agora, o Fluminense ele volta, aceitou a derrota, vamos dizer assim, e volta todas essas atenções para tentar repatriar outro ídolo, que é o Nino, né? Outro jogador que também interessa ao Palmeiras, mas uma situação diferente, né? Existe meio que um acordo verbal aí do Nino com o Fluminense para voltar. O Nino aparentemente tem a preferência de voltar para o Fluminense. Então, o foco do Fluminense se voltou para o Nino e para o atacante do Los Angeles FC, Boang. Jogou o Mundial de Clubes, enfrentou o Flamengo, inclusive. Então, o foco do Fluminense vai estar nesses dois jogadores, já que não deu para trazer o Arias. Flávio Latif, diga, Braz, você não terminou? Não, só complementando, eu peguei o final aí do Danilo aí, porque eu entrei aqui meio na correria. Na questão do Flamengo, foi isso, assim, o Flamengo procurou o Arias, sinalizou que faria uma proposta alta pelo Arias, mas o Arias de cara falou, ó, muito obrigado, agradeço o interesse de vocês, mas no Flamengo eu não jogo em respeito ao Flamengo. Eu e minha família, a gente não consegue se imaginar morando no Rio de Janeiro jogando em outro clube que não seja Fluminense. Ainda teve o Flamengo na jogada, além do Fluminense e do Palmeiras. John Arias muito cobiçado nesse momento na janela de transferências. Flávio Latif chega com a gente também com as informações. Vocês estão vendo todo mundo nessa apuração, hein? Danilo, PVC, Braz, Latif, ainda tem nosso colunista César Merlo. Completíssima cobertura do John Arias aqui no UOL. Latif, conta pra gente, né, dessa negociação, todo mundo esmiuçando um pouco tudo que tá rolando, em que pé que estamos. Contrato já na mesa, falta assinatura, exames, questões burocráticas, 4 anos de contrato. E o Flamengo que entrou na jogada também, né? Deu ainda ali, não levou, mas deu uma inflacionada nesse negócio. Boa tarde. E aí, Lu, PVC, Braz, Danilo, mais um dia de primeira lotado aqui para vocês. Pois é, ontem, depois do jogo, a gente ficou atrás dessa informação, né? Porque a gente sabia que o dia de ontem era muito importante pelo acordo com o Arias, era a data limite que o Fluminense tinha, e assim que acabou o jogo, a gente ficou tentando confirmar essa informação de que o Fluminense não conseguiria exercer essa preferência, e hoje na manhã a gente conseguiu confirmar, mas ontem ainda no estádio a gente ouviu essa oferta do Flamengo, que o Braz ouviu no Maracanã também. Então, existiu essa repercussão também na Arena Barueri, e até a fonte que ouviu me contou dando risada. E assim, ela admitiu, é do jogo. O Flamengo sabia desde o início que o Arias não jogaria pelo Flamengo, só que tentou para inflacionar os valores com o Palmeiras. E aí, essa mesma fonte me lembrou. Em 2023, o Bruno Henrique estava negociando a sua renovação contratual com o Flamengo, e o Palmeiras viu ali uma possibilidade de fazer o Flamengo gastar mais. E aí o Palmeiras ofereceu um contrato para o Bruno Henrique, mesmo sabendo que ele não Palmeiras inflacionou Palmeiras, muito, mas inflacionou muito essa renovação de contrato, e agora o Flamengo deu o troco. Fato é que, desde o momento que o Palmeiras enviou a proposta para o Wolves, ele já tinha certeza de que o Arias aceitaria o retorno ao Brasil e que o Wolves também não se colocaria como empecilho. Quando o Palmeiras faz a oferta de 25 milhões, o Wolves em nenhum momento pensou em uma contra-oferta, aceitou os moldes e notificou o Fluminense. E como o Danilo publicou no blog, o Arias está muito perto de ser anunciado pelo Palmeiras com contrato até o fim de 2029. Olhando por esses dois personagens que surgiram aí na história, que surgiram não, o Fluminense já tinha até a prioridade da compra do Arias caso ele voltasse ao Brasil, porque estava na cláusula do contrato quando ele foi vendido para o Wolverhampton. PVC, Fluminense está certo em agir com a razão e não fazer loucuras para tentar trazer o jogador que fez história no clube? Eu acho que é tudo culpa do Vitor Pereira. Porque o Vitor... Eu tô pensando também, onde é que ele vai chegar? Onde ele vai chegar? Vitor Pereira era técnico do Corinthians. Certo. E foi técnico do Flamengo. Certo. E ele foi pro Wolverhampton e mandou contratar o John Arias. Aí o trabalho do Vitor Pereira levou para a última colocação no campeonato inglês. Ele foi demitido. O John Arias não tem o mesmo clima com o Robbie Edwards. Então, foi reserva no último jogo. Quis voltar. Tudo é culpa do Vitor Pereira. Entendi. E o Vitor Pereira, você sabe em quem ele vai colocar a culpa, né?
Na sogra. Na sogra. Tô brincando. Mas assim, eu acho assim, eu entendo perfeitamente o Bruno e o Latifi têm razão na história do Flamengo. Eu só vou voltar lá no começo do ano, quando eu achava que era bem difícil o Arias vir, mas eu falava dos valores que, se o Palmeiras quiser, eu achava que o Palmeiras não ia chegar a 25, né? Foi o que eu disse. Para chegar em 20, o Fluminense vai equiparar. No fundo, foi o que acabou acontecendo. Se o Palmeiras chegasse em 20 milhões de euros, o Fluminense ia equiparar. O Fluminense chegou a 20 milhões de euros. Então, para que o Palmeiras ganhasse a concorrência, a gente disse aqui no começo do ano, aqui no de primeira, em janeiro. O Palmeiras vai ter que chegar numa proposta que é 25, que é o recorde da sua história, que é o Vitor Roque. Acho difícil chegar a 25. Chegou. É claro que o Flamengo que agora a gente está inflaciona. normalizando 25 também, né? Mas, de novo, é mais uma vez a maior contratação da história do Palmeiras. O Vitor Roque foi por 25. Empate aí tem que ver a cotação do Dinheiro. dia. Aí quando chega o Paquetá por 42, 25 parece que já não é tanto mais. Mas olha que loucura que a gente chegou. Então, mas quando a gente falou isso lá em janeiro, no dia 10 de janeiro, 11 de janeiro, o que parecia que era lógico, se o Palmeiras ganhar a concorrência, teria que chegar a 25. O Flamengo chegar a 22 é importante, claro que inflaciona, mas o Palmeiras já ia ter que chegar a 25. Ele já ia ter que chegar aos 25, senão o Fluminense ia chegar. Quem chegou a 20, chega a 22. E o Fluminense tinha prioridade pelo contrato. Eu acho que tem uma história antiga sobre inflacionar para o adversário não comprar. Então, é a segunda lei de Vanderlei Luxemburgo. A primeira é... o medo de perder, tira a vontade de ganhar. Essa é a primeira lei. Ruim, PVC, essa é a primeira lei de Vanderlei Luxemburgo. A segunda é, eu vou contratar, porque se eu contratar, o meu rival não contrata. Sim. Isso aconteceu inúmeras vezes. Por exemplo, Márcio Nobre. Em 2003, o Vanderlei era técnico do Cruzeiro. Pois é, né, galera? Baita contratação, o Palmeiras não pode parar nessa, tem que continuar no mercado e ir atrás de mais jogadores que a gente precisa em algumas outras posições. A gente precisa de lateral direito, um camisa 5, um zagueiro. Acho que seria interessante o Palmeiras ir ao mercado. É sobre isso que o PVC tá falando e o Lavieri, sobre o que o Latifi também comentou, isso faz parte do futebol. Você não vai contratar, mas você vai oferecer um valor ali só pro jogador falar, pô, mas o outro me ofereceu tanto. Então isso acontece, Palmeiras faz com o Flamengo faz com o Palmeiras, isso aí é do jogo. Um abraço, galera, tamo junto, ótimo dia, deixe seu comentário, até a próxima, é nóis.